Olá, alunos! Aqui é o professor Gelson Ribeiro e a nossa aula de hoje vai ser sobre relações ecológicas. Bom, quando falamos de relações ecológicas, nós estamos nos referindo aos diversos tipos de relacionamentos que existem entre seres vivos. Na natureza existem diversos tipos de relações entre os seres vivos, sendo que algumas são benéficas e outras prejudiciais para, pelo menos, um dos envolvidos. Essas relações são classificadas como positivas quando há ganho para um dos envolvidos ou como negativas quando há prejuízo para pelo menos um dos organismos envolvidos. Quando ocorre entre indivíduos da mesma espécie, nós chamamos de relações intraespecíficas. E quando são entre espécies diferentes, nós chamamos de relações interespecíficas. Vamos observar assim mais detalhadamente essas relações, começando com os casos de relação intraespecífica. Temos dois exemplos clássicos, que é colônia e sociedade. Os recifes de corais, por exemplo, são formados por vários indivíduos unidos e que normalmente trabalham em conjunto, geralmente realizando a mesma função. Isso é uma colônia. Essa relação é denominada de colônia e ela é intraespecífica, porque todos os organismos ali são da mesma espécie. A união de diversos seres vivos da mesma espécie também ocorre de uma outra maneira, quando seus integrantes são extremamente organizados e desempenham funções diferenciadas e não estão apenas unidos, como é o caso das colônias, ou os corais, que são colônias, ou colônias bacterianas, onde os organismos são da mesma espécie e estão realizando a mesma função, ali unidos. Mas numa sociedade, que também é uma relação intraespecífica, quer dizer, de organismos da mesma espécie, numa sociedade que ocorre, por exemplo, em abelhas, em formigas, em cupins, eles estão ali, cada um com a sua função diferenciada. Em uma colmeia, por exemplo, a organização é perfeita, pois existe a abelha rainha, né, que é responsável pela reprodução, pelo processo de reprodução. Existe o zangão, que tem a função de fecundar a rainha, e temos as operárias, que têm várias funções. Elas são estéreis, né? Somente a rainha vai produzir descendentes, e elas desempenham funções como proteger a colmeia, fazer a limpeza da colmeia, coletar o mel fabricado pelas abelhas, e também de fabricar aqueles favos da onde a gente retira o mel. Vamos falar de relações interespecíficas. Quer dizer, entre organismos de espécies diferentes. Podemos destacar algumas relações interespecíficas. Uma delas é a protocooperação. Na protocooperação, os dois seres envolvidos cooperam um com o outro, por isso protocooperação. Um exemplo muito clássico de protocooperação é o que ocorre com o pássaro palito e o jacaré. Vocês já devem ter visto uma imagem onde o jacaré está com a boca aberta e existe um pássaro que está ali comendo restos de alimentos que ficaram grudados entre os dentes do jacaré. É uma relação de protocooperação, porque o pássaro ele tira dali o seu alimento e o jacaré não come o pássaro porque ele também precisa
do pássaro para remover aqueles resíduos, para que ele não fique desconfortável com aquele resto de alimento preso nos seus dentes. Com isso, o jacaré ganha uma limpeza bucal gratuita e o pássaro recebe seu alimento. Então, um está cooperando com o outro, por isso protocooperação. Então, nessa situação, eles cooperam, mas vejam que eles não dependem disso para garantir a sua sobrevivência. Depois o pássaro pode voar para outro lugar e continuar a sua vida, e o jacaré também pode continuar a sua vida. Eles não têm essa dependência para a sobrevivência. Uma outra relação que é parecida, mas ela tem peculiaridades diferentes, é o mutualismo. O mutualismo é uma associação imprescindível, pois ela garante que os dois sejam beneficiados e sobrevivam. O exemplo mais clássico do mutualismo é o líquen, em que acontece a associação de uma alga com um fungo. A alga ela vai produzir o alimento através do processo de fotossíntese, que nós sabemos que as algas são organismos fotossintetizantes. E o fungo ele vai absorver umidade e matéria orgânica, que também vai ser aproveitada pela alga. Então, os dois vão ser beneficiados. A relação é interespecífica, porque o fungo é de uma espécie e a alga é de outra espécie, né? Ela é uma relação onde não há prejuízo, né? Os dois organismos se beneficiam, mas ela é diferente da protocooperação, porque separados o líquen deixa de existir. O líquen, na verdade, é um organismo que foi formado por essa associação. Então ela é uma associação obrigatória, é um mutualismo obrigatório, né? Nós poderíamos até chamar a questão da protocooperação de um mutualismo, como alguns autores colocam a protocooperação como um mutualismo facultativo, não obrigatório. Então você pode encontrar esse tipo de classificação em alguns textos de alguns autores, ok? Outra situação de mutualismo é a situação que ocorre entre ruminantes. Ruminantes são animais que ruminam, né, como o boi. Nos ruminantes, o seu estômago possui bactérias que fazem o quê? Que produzem uma enzima denominada celulase, que ela é necessária para quebrar a molécula de celulose das folhas do capim que esse animal ingere no seu alimento. E esse trabalho de quebra da celulose, ela é efetuado pelas bactérias que habitam esse estômago desse animal, ok? Esse trabalho realizado pelas bactérias, existe uma troca, quer dizer, a bactéria ela tem um local para morar, que é o estômago, ela tem alimento e, em compensação, ela faz a digestão da celulose que o boi ou a vaca não é capaz de fazer, ou qualquer outro ruminante, como a girafa também é um ruminante, né? O boi possui 4 estômagos, e a primeira etapa chama-se rumen, por isso ruminante, ou seja, o alimento, depois que chegou ao rumen, ele volta para a boca para uma nova mastigação, ele engole de novo. Então isso é ruminar, ok? Por isso ruminante. Num outro exemplo, nós temos o inquilismo. No inquilismo, nenhum dos seres vivos envolvidos retira nada do outro. Um exemplo clássico é o das plantas epífitas. Plantas epífitas, gente, vocês conhecem muito a bromélia, as orquídeas. Por que são epífitas? Porque elas aderem ao tronco de árvores, e isso garante que consigam maior luminosidade e, portanto, tenham condições de realizar fotossíntese para produzir seu próprio alimento, né? E para as árvores a presença dessa planta ela é inofensiva.
Nós temos muitas plantas epífitas, principalmente na região amazônica ou de mata muito fechada, porque a copa das árvores se junta em muitas árvores muito altas, então algumas plantas não conseguem captar a luz solar, porque tem muita árvore. Então o que acontece? Ela se agrega ao tronco dessas árvores e conforme a árvore vai crescendo, vai levando ela junto para que ela possa pegar raios de sol para realizar a fotossíntese, porque a planta precisa de luz para realizar a fotossíntese. Então ela acaba pegando uma carona em outras árvores de porte maior, já que o ambiente está com muito pouca luz, devido ao grande número de árvores de grande porte. Ok? E elas não fazem mal a essas plantas aonde elas estão, né, agregadas ali. A outra relação é o comensalismo. Comensalismo, gente, é o ato de compartilhar do mesmo alimento. Ocorre, por exemplo, entre hienas e os leões. Os leões, eles caçam a presa, por exemplo, uma zebra, né, e devoram parte da zebra até eles se sentirem saciados. Os leões são animais que vivem em sociedade. Nós já falamos aqui sobre sociedade. Quando eles se sentem saciados, eles largam aquela carcaça. As hienas, na verdade, ficam assim à espreita da saciedade dos leões e então se alimentam do que sobrou. Nessa relação, as hienas se aproveitam do trabalho, né, que é a caça dos leões, mas na verdade elas não prejudicam os leões. Os leões são predadores das zebras, por exemplo, dos gnus e de outros mamíferos principalmente, e as hienas acabam se alimentando dos restos que os leões, depois de saciados, deixam no meio ambiente. Ao contrário do que a gente viu nesse tipo de relação ecológica, o parasitismo é uma relação onde um tira proveito do outro, ou seja, é uma relação interespecífica entre organismos de espécies diferentes, aonde um organismo, pelo menos, sai prejudicado. O parasitismo, nós temos como um exemplo de parasitismo no nosso próprio organismo, né? Como são encontrados piolhos, carrapatos. Piolhos e carrapatos, por exemplo, são chamados de ectoparasitas, ou seja, parasitas externos, que estão do lado de fora. Onde o parasita, o piolho, por exemplo, ele se beneficia e causa um prejuízo, né, à pessoa ou àquele animal. Então, tem um organismo que é prejudicado e tem um organismo que se beneficia. Então, nós temos aí uma questão de uma relação interespecífica desarmônica. Por que desarmônica? Porque um organismo é prejudicado. Ok? Nós temos também endoparasitas, que são parasitas internos, que estão dentro do seu hospedeiro. Eles retiram grande parte dos nutrientes que são consumidos por aquele organismo, podendo causar inúmeras doenças, como no caso dos seres humanos, alguns parasitas, alguns endoparasitas que causam anemia, por exemplo, além de outras doenças e outros sintomas. Temos também a herbivoria ou herbivorismo. Na verdade, herbivorismo refere-se à alimentação dos vertebrados que acabam se alimentando de plantas. Consequentemente, são predadores dessas plantas. No caso do homem, a gente não chama de predadores de planta, né? Nós chamamos de vegetarianos, né? Aqueles que se alimentam de vegetais. Mas no caso dos insetos, nós chamamos de fitofagia, né? Insetos que se alimentam de vegetais. E por último nós temos o predatismo, o último que nós vamos falar hoje.
o predatismo. O predatismo é a relação entre presa, né, e predador. A presa vai servir de alimento para o predador. São inúmeros exemplos que nós podemos ter de predatismo, que também é uma relação desarmônica, quer dizer, algum dos organismos é prejudicado. Um dos exemplos que a gente pode citar, a gente já falou agora há pouco, que é o leão e a zebra, onde o leão é o predador e a zebra é a presa. O predatismo ele é de grande importância para o equilíbrio ambiental, pois ele ajuda a controlar as populações de determinados organismos. Então nós temos aí, por exemplo, numa cadeia alimentar, onde um organismo vai sendo predador do outro e vai controlando as populações. Como eu tenho o sapo que come o mosquito ou inseto, e eu tenho a cobra que come o sapo. Então, esses anfíbios que estão consumindo insetos estão controlando as populações de insetos. Esses répteis que estão consumindo os anfíbios, no caso a cobra que está comendo o sapo, está controlando essa população de sapos. Quando eu tiro um desses organismos, eu tenho um descontrole nas populações. Isso quando não há, obviamente, a interferência humana, o ambiente tende ao equilíbrio. Temos também a competição, né, que nós não chegamos a falar hoje ainda sobre competição. A competição entre os seres vivos, tanto a competição ela pode ser intraespecífica como interespecífica. Você tem competição entre organismos da mesma espécie e tem competição entre organismos de espécies diferentes. Na intraespecífica, os animais de uma mesma espécie vão disputar alimento, território, água e fêmeas. Quer dizer, uma sociedade de leões. Então os leões eles vão competir entre si. Eles vão competir por alimentos, principalmente se o alimento estiver escasso. Eles vão competir pelo abrigo para poder descansar ou dormir ou passar por períodos climáticos desfavoráveis. Eles vão disputar também as fêmeas para poder se perpetuar, ok? A competição interespecífica ela ocorre normalmente por alimento e território, né? Interespecífica entre espécies diferentes. Geralmente é por alimento e por território. Essas relações ecológicas são muito importantes porque elas, além de garantirem a sobrevivência desses diferentes tipos de organismos que nós vimos aqui, ajudam também no controle, né, da densidade populacional de cada espécie dessa, de modo que isso favorece o equilíbrio ecológico dos ecossistemas. Naturalmente isso ocorre, né, dessa maneira, essencialmente onde não há a interferência humana. Porque quando há interferência humana, há um desequilíbrio ambiental muito grande. Vamos agora falar de alguns biomas brasileiros. Os principais biomas brasileiros que nós temos são a Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica ou Floresta Atlântica, os Pampas, também conhecido como Campos Sulinos, a Caatinga e o Pantanal. O território brasileiro ele conta com cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados e possui uma grande variedade de características naturais. Locais com solos diferentes, relevo, vegetação e fauna diversos. Esses habitats eles interagem entre si formando uma composição natural e única. Entre as principais características naturais que mais apresentam variação são os biomas, que são conjuntos de vários ecossistemas com características semelhantes, que formam os biomas. De acordo com o IBGE,
o nosso país possui 6 grandes biomas, que juntos possuem uma das maiores biodiversidades de todo o planeta. A Amazônia, por exemplo, é uma floresta equatorial brasileira que ocupa cerca de metade do território do Brasil. Está concentrada mais na região norte e em parte da região centro-oeste. Esse bioma, Amazônia, é muito influenciado pelo clima equatorial, que se caracteriza pela baixa amplitude térmica, né, e grande umidade proveniente da evapotranspiração, tanto dos rios quanto das plantas. A flora na região amazônica é constituída por uma vegetação florestal muito rica e densa, né? Apresenta espécies de diferentes tamanhos. Algumas árvores podem alcançar até 50 metros de altura, suas folhas são geralmente largas e grandes e que não caem no outono. A fauna também é muito diversificada na região amazônica. Ela tem muitos insetos, né, que estão presentes em todos os estratos da floresta. Tem uma infinidade de espécies de aves, uma diversidade muito grande de aves da região amazônica. Temos macacos, que são muito comuns na região, jabutis, temos as antas, temos pacas e onças, né, o maior felino da América Latina. Temos também um outro bioma, que é o cerrado, que nós falamos aqui. O cerrado é considerado a savana brasileira. Ele estende-se por grande parte da região centro-oeste, uma parte do nordeste, sudeste também, uma pequena parte sudeste do país. O cerrado, gente, é um bioma tropical, né, de clima tropical, continental, que em razão da ocorrência de 2 estações bem definidas, uma estação no verão que é muito úmida e uma outra muito seca que se dá no inverno, ele possui árvores e arbustos de porte pequeno, não tem árvores muito grandes como na Amazônia. Os troncos geralmente são retorcidos, de casca grossa, né, para poder até reter ou diminuir a perda de água, e geralmente possuem as folhas que caem no outono, chamado caducifólia, né? A fauna dessa região é bastante rica, é constituída principalmente por capivaras, o lobo-guará, que é muito um símbolo dessa região, os tamanduás, também temos antas nessa região, siriemas e alguns outros animais característicos. Na nossa Mata Atlântica, falando agora de Mata Atlântica, que é o nosso bioma, aqui da costa leste, a Mata Atlântica é a floresta tropical do Brasil, que foi mais devastada, né? Ela já desapareceu em grandes partes, pois como ela está justamente localizada nessa faixa litorânea do país, grande parte da vegetação foi devastada para ceder lugar à intensa ocupação do litoral, uma vez, obviamente, que o Brasil foi descoberto aqui pela costa leste e as populações foram se concentrando aqui, as cidades foram crescendo e para a cidade crescer foi se devastando uma parte imensa dessa floresta, principalmente em busca de madeira e de suprimentos, alimentos e toda a riqueza que essa floresta tinha para oferecer. Hoje nós temos essa floresta muito fragmentada, essa Mata Atlântica, nessa costa do litoral brasileiro, né? Originalmente, a vegetação desse bioma encontrava-se localizada em uma extensa área do litoral brasileiro, que se estendia desde o Piauí até o Rio Grande do Sul, e era constituída por uma vegetação florestal bastante densa,
com praticamente as mesmas características lá da floresta amazônica, mas isso originalmente. Tínhamos espécimes vegetais de diversos tamanhos, né? Uma latifoliada, né? A planta latifoliada, que é de folha larga e grande, e folha perene. O que é perene? Aquilo que durante todo o ano aquela árvore permanece cheia de folhas. As folhas não caem durante um determinado período. Ela está sempre com folhas. Então tem essas folhas perenes. A fauna dessa região, ela já foi praticamente quase que toda dizimada. Grandes partes das espécies, muitas espécies já não existem mais. Ela foi praticamente destruída. Nós temos aí espécies ameaçadas de extinção. Temos como característica da Mata Atlântica micos-leões, né? A lontra. Temos onça pintada nessa região. Tatu canastra, a arara azul, que é um dos símbolos aí também dessa região. Agora vamos falar um pouco da caatinga. A caatinga, ela estende-se por todo o sertão brasileiro, ocupa aí cerca de 11% do território nacional. Trata-se da região mais seca do nosso país. Localiza-se numa zona de clima tropical semiárido, que a gente chama. A vegetação dessa região ela é composta principalmente por plantas chamadas xerófilas. O que são plantas xerófilas? São aquelas acostumadas com a aridez, como as cactáceas e as caducifólias, ou seja, aquelas plantas que perdem a sua folha durante o período mais seco. Além de algumas árvores com raízes bem grandes que conseguem captar água do lençol freático. Então, como nessa região é uma região que tem pouco recurso de água, o solo é muito seco, é preciso que as plantas tenham desenvolvido ao longo do tempo uma espécie de raiz mais profunda para poder buscar água nos solos, nas regiões mais profundas do solo. Então ela precisou desenvolver raízes bem profundas para poder buscar água nos lugares mais profundos, já que é uma região que tem um regime de chuvas bem pequeno. Nós temos como, por exemplo, o juazeiro, que é uma espécie muito característica dessa região, que tem suas raízes muito profundas. A fauna desse bioma, né, falando de fauna dos animais, é composto por uma grande variedade de répteis. Nós temos muitos répteis nessa região. Temos também o sapo cururu, temos a asa branca, cutia, gambá, que é um marsupial, temos a preá, temos o veado catingueiro, temos uma espécie de tatu chamada tatu-peba, entre outros animais de pequeno porte. Temos os pampas, que são também conhecidos como campos sulinos. Os pampas estão localizados no extremo sul do Brasil, lá embaixo, Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Esse bioma é bastante influenciado pelo clima já subtropical e pela formação do relevo, que é assim constituído principalmente por planícies. Em virtude do clima frio e do clima também seco, a vegetação não consegue se desenvolver muito. Nós não temos vegetações de porte muito alto. É constituído principalmente das gramíneas, né? Como capim barba de bode, capim gordura, capim mimoso, são exemplos, né, da maior parte da vegetação dos campos sulinos ou pampas. Temos alguns animais que vivem nessa região também, que são característicos dessa região, que é o veado,
a garça, lontras, temos também capivaras, entre outros. Nós temos um bioma muito importante para a preservação da biodiversidade, que é o Pantanal também. O Pantanal trata-se da maior planície inundável do país. Ele está localizado no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Esse é um bioma muito influenciado pelo regime dos rios, que estão presentes ali naquele lugar. Durante o período chuvoso, que é de outubro a abril, a água do Pantanal alaga grande parte da planície da região. Então fica tudo alagado nesse período, de outubro a abril. Os rios, quando esse período chuvoso acaba, os rios diminuem o seu volume, vão baixando, vai diminuindo o seu volume d'água e retorna para o seu leito normal. Por essa razão, a vegetação e os animais precisam ir se adequando a essa movimentação das águas. Eles vão se adequando de acordo com o período do ano em que existem planícies inundadas e planícies não inundadas. Todos esses fatores tornam essa vegetação do Pantanal muito diversificada, havendo tanto exemplares que a gente chama de higrófilos, quer dizer, adaptados a grande umidade, a umidade, e plantas típicas do Cerrado e da Amazônia, e nas áreas mais secas nós temos aquelas espécies chamadas xerófilas. A fauna dessa região é constituída por várias espécies de aves também, muitos peixes, mamíferos e répteis. Atualmente, como resultado da expansão das atividades agropecuárias e da urbanização no país, todos os biomas brasileiros correm de uma forma ou de outra o risco de extinção, caso seja mantido os mesmos padrões que nós estamos tendo de exploração desses biomas. O desmatamento, a exploração para criação de gado, enfim, extração de madeira, minério. Então, de uma maneira ou de outra, todos esses biomas eles estão, de certa forma, ameaçados. O Cerrado e a Mata Atlântica, inclusive, eles já se encontram na lista mundial chamada de hotspots. Isso é, áreas com grande diversidade e que se encontram ameaçadas de extinção. Além deles, estima-se que a floresta amazônica brasileira desaparecerá em 40 anos, caso sejam mantidos esses índices de desmatamentos que nós estamos tendo atualmente. O Pantanal e os Pampas, eles são ameaçados pelas atividades agropecuárias, principalmente, quer dizer, desmatando para criar mais gado, para formar mais pastos, Isso contribui para o processo de desertificação do solo dos Pampas. Assim, gente, o Brasil, embora possua essa grande biodiversidade, ele corre o risco de perder parte dessa grande biodiversidade caso as leis ambientais de proteção desses biomas, realmente, essas leis não sejam colocadas em prática. Então, vamos esperar que se faça alguma coisa para que esses biomas não sejam cada vez mais ameaçados e pelo homem, pelas atividades antrópicas, Tá bom, gente? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar as suas dúvidas. Um grande beijo e até a próxima aula.